Bom dia, pessoal! Estamos aqui às 7h12 da manhã para a nossa live do Amor em Gotas. E hoje também eu vou responder uma pergunta de um seguidor. E olha só que pergunta interessante. Quando eu sei que eu estou irritando o meu filho? Olha que interessante essa pergunta. A gente até já falou isso em outra live, aí vocês podem até procurar lá a live que diz o que não é amor, mas a gente vai retomar alguns pontos aqui. Primeira coisa que eu quero colocar para você é o significado de irritar. Pelo dicionário, olha o que ele diz. É perturbar alguém, provocar irritação, encolerizar, exasperar, impacientar, causar dor, inflamação a um órgão, irritar um órgão, por exemplo. Isso me irrita o estômago. Então, olha esse significado. Vamos lá na profundidade dessa palavra irritar a criança. Porque a Bíblia que diz, né? Não irriteis os vossos filhos. Nós que temos que ter essa consciência de que a gente está fazendo algo que não é legal para a criança e ela vai ficar irritada. Ela vai sair do normal dela. Ela vai ultrapassar o limite dela de tolerância, de entendimento para aquela situação. Então, é o irritar a criança mesmo. Aí eu faço a pergunta, volto a pergunta para você, ouvinte, que fez essa pergunta, né? O meu seguidor. Com o que você fica irritado? Com o que fazem com você que te deixa irritado? Pense, como que é isso? Porque às vezes a gente não leva em consideração o que a criança está sentindo, o que a gente está fazendo com a criança e que ela está ficando irritada, que ela está ficando desassossegada, triste. Isso é irritar, né? Deixar a criança triste, amargurada, humilhada. Então isso é irritar a criança. O que as pessoas fazem com você que você fica irritado? Será que eu estou fazendo isso com a criança também? Vamos pensar em algumas coisas, vamos retomar algumas atitudes nossas que irritam a criança. Então, é qualquer atitude sua que contribui para que ela fique chateada, humilhada. Ou seja, é quando você faz qualquer coisa que não contribui para o desenvolvimento saudável daquela criança. Entendeu? É quando você faz alguma coisa que não é saudável para ela. Eu esqueci de colocar o microfone. Então, por exemplo, é quando você vai de um extremo a outro, ou o excesso de regras, o excesso de cobranças, ou a falta total de atenção, a falta total de cuidado, a falta total de ensino. Então, é quando você vai de um extremo a outro, quando você não encontra o equilíbrio de relacionamento com a criança, no relacionamento com a criança. Então, é quando você não define limites para ela. Você trabalha com a permissividade, tudo pode, tudo é aceitável. Aí você também vai irritar a criança, porque ela quer limite, a criança precisa de limite. Ela se sente amada quando você coloca limite para ela. Então, a falta disso vai irritá-la, vai deixá-la desassossegada, infeliz. Quando você não ouve a criança, quando você não ouve a criança, você deixa ela irritada. Quando você quer falar e a pessoa te interrompe, a pessoa não deixa você falar, não concentra em você, não tem aquela escutativa em relação ao que você está falando, como você se sente? Pois é, a criança também se sente assim. Ela precisa ser ouvida. Então, quando você é indiferente, é ausente, deixa de agir quando você deveria agir. Então, você foi indiferente. A criança falou alguma coisa, fez alguma coisa e você não fez nada, ficou ali indiferente. Isso irrita a criança. Quando você menospreza os sentimentos dela ou algum acontecimento. Ah, tá com medo de quê? Que bobagem.
Ai, você ficou triste com o coleguinha porque ele não brincou com você? Que bobagem, precisa disso não. Então, quando você menospreza os sentimentos ou os acontecimentos. Não tem bicho nenhum aí não, vai lá, pode ir lá que não tem bicho não, vai lá. Para de frescura. Você está deixando de considerar que ela está com medo. Você precisa ajudá-la a vencer o medo, não desconsiderar aquele medo. Quando você tenta manipular a criança, quando você tenta manipular através de ameaças e punições. Então isso também irrita a criança. Quando você promete e não cumpre. Ah, mamãe, mãe, compra aquele brinquedo para mim. Ah, na volta a gente passa lá, na volta a gente compra. E não compra nada, esquece. Quando você combina alguma coisa com a criança e esquece daquilo, né? Isso não é legal. Quando você fala mentira, não só diretamente para a criança, mas quando ela vê você falando mentira para alguém, que ela sabe, ela percebe. Então você também está irritando a criança. Quando você deixa de ensinar ou instruir aquilo que ela precisa saber para crescer, para amadurecer, para aprender, ela precisa de alguém para ensinar, ela não vai aprender sozinha. Ela precisa de você ali dando assistência para ela. Então, quando você deixa de ensinar alguma coisa, você também está irritando a criança. Quando você exige da criança comportamentos e atividades que não são de acordo com a idade dela ou com a capacidade dela de realizar aquilo ou de se comportar daquele jeito. Então você também está exigindo demais, está irritando a criança. Quando você não elogia o esforço dela, porque não é o tempo inteiro a gente elogiar o resultado, mas o processo, o esforço que ela teve para conseguir fazer, por exemplo, guardar os brinquedos. Ela não conseguiu guardar tudo. Ela guardou mal guardado, no lugar errado. Mas não tem problema, mas o esforço que ela deu, né, dela, para ela poder conseguir realizar aquilo ali. Então você tem que elogiar, favorecer o esforço dela, não necessariamente o resultado. Nossa, você guardou os brinquedos, mas tudo fora do lugar, de qualquer jeito, aí não guardou tudo, entendeu? Mas o esforço dela, nossa, parabéns. Você se esforçou para você guardar os brinquedos, que legal, parabéns, olha só e tal, entendeu, gente? Outra coisa também que irrita a criança é fazer chacota com ela, bullying, humilhações, expor ao ridículo, comparações, brincadeiras sem graça, por exemplo, jogar na piscina, né, para ela aprender a nadar, falar que ela tá, nossa, você fez xixi na cama de novo, olha aqui, gente, fulano fez xixi na cama, ih, não sei o quê. Ih, olha só, calçou o tênis ao contrário, ha, 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 ha. Então são situações que humilham a criança, que não são legais. Quando você irrita a criança quando você grita com ela e você perde a paciência. Você gosta que alguém grite com você? Então, como você se sente quando alguém grita com você? Então a criança também se sente humilhada, ela cria aquele vazio no coração dela. A gente já falou sobre isso, né, em outra live. Oi, Giane. Quando você compara a criança com outra criança, aí você também está irritando ela, porque a gente não gosta de ser comparado. Ó, interessante, Paulina, quando chama atenção na frente de outras pessoas. E eu não coloquei isso aqui. Vou até anotar aqui. Também, quando a gente chama a atenção da criança na frente de outras crianças ou de outras pessoas, isso também irrita a criança, deixa ela humilhada. Você não gosta de ser chamada a atenção na frente dos outros? Concorda? Por que você vai fazer isso com a criança? Quando você declara palavras de maldição. Ai, você é burro mesmo. Nossa, você nunca dá conta de fazer isso. Você não sabe fazer nada. Ai, como que você é lerdo. Como que você é impossível, agitado, desorganizado. Ó, você vai ficar cego, hein? De tanto ver TV, hein? Ó, você vai cair, hein? Ficar andando aí, pulando nessas pedras aí, você vai cair, hein? Né? Fazendo esse tipo de afirmações. Quando você desrespeita a criança,
qualquer tipo de desrespeito, só de você não ouvir a criança, você já está desrespeitando ela. Não considerar o que ela sente, o que ela pensa, o que ela gostaria de fazer, e você entrar num acordo ali para ver o que é melhor para você e para ela. Então, isso é um desrespeito. Quando você deixa de reconhecer os seus erros e deixa de pedir perdão sobre alguma atitude inadequada que você teve em relação ao seu filho. Quando você deixa de reconhecer seus erros, você também irrita, porque você não é perfeita, você vai errar. O seu filho também não é perfeito. Então, no momento que você erra e você reconhece que errou e pede perdão, você está ensinando a ela que ela também não é perfeita, que ela também erra e que ela também precisa pedir perdão. Então, não pedir perdão é uma forma de irritar a criança, irritar o seu filho. Quando você age com autoritarismo, porque eu quero que seja assim e pronto. Tô mandando e você tem que obedecer. Isso é autoritarismo. Você não conquistou aquela autoridade que você já tem. Os pais já têm uma autoridade sobre os filhos. Então, quando você age com autoritarismo, você também está irritando a criança. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Então, gente, amanhã eu vou responder mais uma pergunta de um seguidor que ele perguntou a partir de qual idade os combinados funcionam. Olha que interessante. Então, assim, o nosso Amor em Gotas hoje foi bem curtinho. É só mesmo uma gotinha de amor por dia, bem tranquilo. E coloque aí outras opções, outras sugestões para a gente trabalhar aqui, para que a gente possa cada dia estar compartilhando com você um pouquinho aí da nossa experiência. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada. A live vai ficar gravada. Se você acha que alguém precisa ouvir também, passe essa live para outra pessoa, compartilhe com outras pessoas, chame mais pessoas para estar aqui com a gente. Um beijo e bom dia. E não esquece, hein? O que é mesmo? Vai lá, dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Uma gotinha de amor por dia.